Nosso querido apóstolo Ezequiel Teixeira, né, liberou a palavra profética sobre esse ano, que seria um tempo de despertar do sono. E o nosso querido pastor Charles colocou como tema do mês despertar. Amém? Bom, primeiramente eu queria dizer que Primeiramente eu queria dizer que todos nós cristãos, a gente passa por diferentes fases da nossa vida, como mais próximos ou mais distantes de Deus. Amém? O despertar espiritual, ele é um chamado divino para uma transformação profunda nas suas vidas. Amém? Vemos na Bíblia diversas passagens, por exemplo, Paulo, ele era um fariseu, era Saulo na verdade, era um fariseu, perseguia os seguidores de Cristo, mas quando ele teve um encontro com Jesus a caminho de Damasco, Jesus mudou completamente a vida dele. Ele se tornou, né, um incansável pregador do Evangelho. Diga ao seu irmão, seja um incansável pregador do Evangelho, amém? Ele se tornou um dos maiores apóstolos do cristianismo. Temos também Zaqueu. Zaqueu foi um homem que era cobrador de impostos, desprezado pela sociedade, mas também quando teve um encontro com Jesus, também teve a vida completamente mudada. Prometeu também devolver 4 vezes o que havia roubado. Amém? Queridos, todos nós já fomos escravos do pecado. Não adianta, todos nós. Quando conhecemos a Cristo, Ele nos liberta. Amém? Eu queria abrir a Bíblia na Epístola de Gálatas, capítulo 4. Se eu começar a sorrir aqui, é porque realmente eu sou um garoto muito sorridente. Amém? Então, por causa disso. Gálatas 4, versículo 1. Todos acharam, amém? A minha versão é a Nova Almeida atualizada, talvez esteja um pouquinho diferente na versão de vocês. Digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo o senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Profetizo que você vai entender essa palavra, em nome de Jesus. Queridos, a palavra Abba, ela tem origem da língua aramaica, ela é usada para se referir ao Pai. A partir desse contexto de Gálatas, ela é mais ou menos usada para se referir a Deus na questão da intimidade com Ele. Amém? Para essa pregação eu escolhi o título de O Despertar Espiritual de Escravo a Herdeiro. Por quê, né, o despertar espiritual de escravo a herdeiro? O despertar espiritual, o sonho espiritual, ele é algo, como eu posso dizer, você não esteja em consciência plena com Deus. A sua identidade está perdida, você está perdido, assim, espiritualmente falando. E o despertar espiritual, ele promove, né, ele sugere uma ideia de uma consciência renovada. Amém? Vocês encontram a sua identidade em Cristo Jesus. De escravo a herdeiro, por que de escravo a herdeiro? Quando a gente não conhecia Cristo, éramos escravos do mundo. E não conseguíamos sair do pecado, né, por meios próprios. Amém? Mas quando conhecemos a Cristo, não queremos mais pecar, né? Porque a gente conhece a verdade. Quando você lê de novo Gálatas 4, 1 ao 3, você vai perceber, né, que Paulo aqui vai falar muito sobre a escravidão do pecado. Amém? A gente era, como eu acabei de dizer, quando éramos menores, quando não conhecíamos a Cristo, estávamos sob a escravidão do pecado. Éramos pecadores. Porém, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, essa é a continuação do versículo, né? E, basicamente, eu queria dizer a vocês que esse despertar espiritual, ele vai impactar a sua vida em todas as suas áreas, não adianta. Assim como ao nós tornarmos filhos de Deus, recebemos o Espírito Santo, uma plenitude. Ali a gente conhece o propósito da vida, a alegria, o povo mais feliz da terra, amém? E a gente conhece tudo, assim, conhecemos a verdade, somos libertados, né, dos nossos pecados. E
eu queria declarar aqui para vocês que para você buscar essa transformação espiritual diariamente, eu sei que todos nós passamos por tentações diariamente também, mas basta a gente confiar no Senhor, amém? E Ele vai prover a você, vai prover a sua vida, amém? Procure essa palavra diária, procure o louvor, escutar o louvor sempre. Eu posso contar para vocês, eu tenho feito um plano de leitura bíblica, vou até compartilhar com a igreja depois, 2 vezes o Novo Testamento, 1 vez o Antigo Testamento e 2 vezes os Salmos durante o ano. 365 dias lendo a Bíblia, estou cumprindo, né? Vou cumprir em nome de Jesus. E quero declarar para vocês também outra coisa, algo que acontece muito comigo. Desde que eu me converti, né? Desde quando eu aceitei a Cristo, os louvores sempre mexeram muito comigo. Sempre foi um toque do Espírito Santo em mim. E eu sempre busquei louvar, engrandecer o nome do Senhor, sempre que eu pude. Então, não importa o lugar, na rua, na escola, em casa, na igreja, eu sempre faço isso, sempre busco esse toque dele. Porque amados, eu não sei explicar, mas é muito prazeroso, eu amo, assim, de verdade, eu amo. Então, eu quero declarar para você que você busque também isso diariamente, a palavra diária, o louvor diário, amém? Cultiva aqui entre os irmãos, amém? É importante ressaltar, amados, que a gente vive numa geração em que, infelizmente, é uma geração que não lê mais a palavra de Deus. Estamos pelo que eles falam, né? E não pelo que a gente lê. A gente vive, acabam que muitas pessoas vão pelo que os outros falam, e não por que os outros, não por ele ler e tal. Aí acontece que você você não vê o contexto. Às vezes as pessoas pegam versículos bíblicos sem ver o contexto, acaba criando heresia, infelizmente. Então, queridos, busque sempre ler a palavra de Deus, amém? Lembre-se que Deus vai dizer em Oséias 4:6, o meu povo parece falta de conhecimento. Então é muito importante você buscar o conhecimento, aprender mais a palavra de Deus. Quando se referimos à filiação em Cristo, né, porque aqui na minha versão fica em frente filiação em Cristo, né? Ela se refere à nova identidade, quando nós cristãos adquirimos ao fazermos parte da família de Deus. Como faz parte da família de Deus? Você aceita Jesus como seu único Senhor e Salvador e faz parte da família de Deus. Em João capítulo 1, versículo 12 e 13 vai nos dizer: mas a todos quantos os que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crerem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Para isto você é filho de Deus. Diga ao seu irmão, você é filho de Deus. Amém? E é muito importante, a gente deve refletir a nossa identidade como filhos e filhas de Deus. Amém, queridos? É muito importante. Ser filho e amada do Pai é você enfrentar realmente, diariamente, tentações, desafios. Mas, cara, confia nele. Ele vai prover, ele vai fazer, em nome de Jesus. Eu queria declarar aqui também que não viva em oposição à vontade de Deus. O apóstolo Ezequiel Teixeira também, eu vi o último culto dele em que ele pregou, ele disse isso, né? O melhor lugar no mundo para se estar é no centro da vontade de Deus. Amém? É o melhor lugar do mundo. É o melhor lugar do mundo para se estar. Não existe lugar melhor. Senão também não estaria escrito lá em Romanos 12, 2, se eu não me engano. Mas não, calma aí, deixa eu pegar aqui, queridos, que eu acabei esquecendo o versículo. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é perfeita, queridos. Não adianta. Ela é perfeita. Amém? Quero declarar aqui também que você não viver em oposição à vontade de Deus. Não viva, não tente viver. Amém? Lembre que em 1 Pedro 5:8 vai nos dizer para a gente ser sóbrios e vigilantes, porque o diabo, o inimigo das vossas almas, anda ao redor sobre a terra, rugindo como um leão, procurando alguém para devorar. Não ande em oposição à vontade de Deus, queridos. É muito importante a gente refletir, como eu havia falado, o que é ser filho e filha de Deus. Amém? Viva como uma identidade em Cristo. Viva sem pecar,
sem praticar práticas pecaminosas, amém? E vivendo sempre para Ele. Então, tudo que você fazer, dá glória a Deus, tudo, amém? E João 3,16 vai nos dizer que, todo mundo conhece esse versículo: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quero aqui enfatizar o amor de Deus por nós. Ele entregou o seu único Filho para receber muitos para adoção, amém? Isso é maravilhoso, Ele nos amou muito. É importante destacar aqui que, por exemplo, num processo de adoção, vou dar esse exemplo falando na humanidade. No processo de adoção, a gente acredita que após a criança ser escolhida, o juiz deve perguntar aos pais se os pais aceitam aquela criança como filha ou filho. E depois de perguntar aos pais se os pais disserem sim, o juiz deve perguntar à criança se ela aceita eles como seus pais. Amém? E Deus já te aceitou como filho. Sabe por quê? Porque ele deu o seu único filho. Amém? Ele deu o seu único filho para receber muitos, queridos. Amém? Então assim, Ele já vos escolheu. Ele diz lá em Jeremias 1,5: antes de formar no ventre da sua mãe, eu já o conhecia. Antes de você nascer, eu já o constituí profeta às nações. Amém? No momento da crucificação de Jesus, ali, na morte de Jesus, o véu do templo foi rasgado, né, como nosso irmão Alex havia pregado. Isso significou que aquilo ali abriu o caminho para a presença de Deus, amém, queridos? Hoje no mundo não há mais nada no mundo que separe o homem da presença de Deus. Sempre busque estar nela, amém? Nosso foco deve ser Cristo, que fomos de escravo a herdeiro. Por isso eu quero declarar que no processo de adoção, no processo de estado de escravidão para escravidão, né, do pecado, para a adoção como filhos e filhas de Deus, isso são provas, né, do amor que Deus tem por nós. É incomparável o amor dele no mundo. A graça dele, então, eu não sei descrever, é indescritível. A graça que ele tem por nós é indescritível. Não sei descrever de verdade. É muito grande. Em Romanos 5,20 vai nos dizer, né, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Amém? E para fechar, eu queria dizer aqui a vocês que, em gratidão a essa abundância de graça que Ele tem por nós, queridos, viva de acordo com a identidade de filho e filha de Deus. Amém? Sempre, sem práticas pecaminosas, sem nada, sem pecado. Amém? Sempre viva para Ele e viva de acordo com a vontade dEle. Amém?